Oi, eu aqui de novo. Vou colocar a deputada Júlia Danata aqui e depois eu vou botar o link do canal dela também para vocês seguirem ela, que ela é uma deputada muito ativa lá do Sul e ela está falando sobre algumas falcatruas do governo Lula que está acontecendo aí. O título do vídeo é o Real Digital, Drex, remuneração da folha e confisco. Veja se você tem valores a recuperar. Então, assistam aí e depois, se quiserem, acessem o link do canal dela. Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Quero fazer um esclarecimento aqui, porque a Globo está tentando esconder que o que foi votado ontem não foi a desoneração da folha de pagamento, foi a reoneração da folha de pagamento, que ocorreu por causa de uma chantagem. Isso foi falado pela própria relatora, pela deputada Anne Ortiz, do Rio Grande do Sul, que deixo meus parabéns aqui pela coragem dela ontem em plenário, tarde da noite. Traz uma notícia boa, por favor. É difícil, amiga, é difícil. Não teremos notícia boas com esse alinhamento com o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula, esse regime Lula. Não tem. Enquanto na época do Bolsonaro era 48 horas para ele explicar de qualquer coisa que ele fizesse, nessa o STF atua para ajudar o governo, as atrocidades do governo. Então, não tem notícia boa e hoje eu tô pessimista, então desculpa. Mas o que acontece? Foi aprovada ontem a reoneração. O que aconteceu? Nós aprovamos na Câmara dos Deputados, já há um tempo atrás, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. A desoneração de folha de pagamento foi algo que aconteceu lá no governo Dilma, certo? E o governo Lula queria acabar, porque o governo Lula, ele gasta muito. A Janja viaja muito, compra muitos lençóis egípcios. O Lula gasta como se não houvesse amanhã, quer fazer obras, para dizer que faz obras, mas na verdade não consegue nem manter o que já tem. Pois bem, é um governo de mentiras e de falácias que quer enganar o cidadão brasileiro. Pois bem, nós aprovamos na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores até 2027. Aprovamos, o Lula vetou, voltou o veto, derrubamos o veto, o Lula, não contente, entrou no Supremo Tribunal Federal e caiu na mão do seu advogado, o Zanin. O que o Zanin fez? Deu uma decisão monocrática. Numa canetada do amigo do Lula, acabou com todo o processo legislativo democrático que nós havíamos feito. Bom, não bastasse isso, o governo e o Supremo Tribunal Federal se juntaram para fazer uma chantagem com o parlamento, para dizer assim, se vocês não votarem isso até ontem à noite, nós vamos voltar vamos reonerar a folha de pagamento já hoje. Então, botaram ali um projeto que era a reoneração da folha de pagamento para esses 17 setores de forma gradual. Ou seja, para esse ano está mantida a desoneração. Mas o ano que vem já começam a pagar, certo? E aí, meus amigos, enfiaram lá no meio a questão do confisco, que tá muita gente falando. Eu vou explicar o que é esse confisco para vocês. Lembram que recentemente foi anunciado que brasileiros têm contas, vamos dizer assim, esquecidas, valores esquecidos em contas? Pois bem, esses valores somam 12 bilhões de reais, mais 8 bi de depósitos judiciais. Então, como está ali inativo, e eu quero dizer, se você não olhou ainda, olhe, qual é o site? Já vou passar aqui o site para você. valoresareceber.bcb.gov.br. valoresareceber.bcb.gov.br. Vai lá, digite os seus dados e vê se você não tem nada antes que o governo te roube. Eu já olhei. Dessa vez o governo não vai me roubar. Só dessa vez. Então, o que acontece? Enfiaram lá no meio o confisco. Ou seja, tá ali esquecido, tá ali parado o dinheiro, o governo vai roubar,
vai tomar conta desse dinheiro para usar para o que ele quiser, né? Para pagar as contas aí da Janja e do Lula. Pois bem, isso se chama confisco. Pois bem, eu quero dizer para vocês algo que eu já venho falando há muito tempo. Não é seguro nesse país mais nem ter dinheiro em banco. Ah, mas você é conspiracionista. Sou. E todas as conspirações das quais eu acabei acreditando aconteceram, surpreendentemente. Então, não é mais seguro. Eu não sinto isso. Por isso eu apresentei um projeto de lei recentemente para proibir o fim da moeda física, do dinheiro em papel, Porque se você colocar aí no Google Drex, você vai ver que tem uma tentativa de encaminhamento para acabar com a moeda física no Brasil. Antigamente se olhava para isso como uma maneira de vamos acabar com a lavagem de dinheiro, com não sei o que lá, com isso, com aquilo. Eu vejo hoje isso como uma maneira de controle do Estado que eu tenho dito, que é o nosso maior inimigo, independente de quem esteja no governo, mas com o Lula no governo, 3 vezes mais inimigo. Então, é uma maneira do Estado te controlar. E se precisar do teu dinheiro, pegar todo ele, porque vai estar lá, é digital. Então, meus amigos, eu apresentei esse projeto de lei para proibir o fim do papel moeda, certo? E eu quero falar mais uma coisa para vocês. Essa reoneração da folha de pagamento, o que impacta na sua vida? Muita coisa. São 17 setores da economia atingidos. São 10 milhões de empregos e muitos vão acabar. O Partido dos Trabalhadores vai acabar com milhões de empregos. Nós temos hoje 26 mais o Distrito Federal, estados da federação. 13 estados, 13, tem mais pessoas no Bolsa Família do que com carteira assinada. Nós caminhamos para um cenário muito ruim, muito ruim. O governo Lula fala muito em benefícios, tá? Uma vez eu já fui totalmente contra benefícios sociais. Hoje eu entendo que precisa haver uma transição porque pessoas realmente vivem na pobreza nesse país. Mas essas pessoas não podem ganhar a vida toda benefício social. Ela precisa ganhar num período transitório para que ela se liberte do governo, porque ninguém vive com dignidade se não se sustentar sozinho, se depender a vida toda de alguém. É que nem você tem um filho de 40 anos e você tem que ficar sustentando. Algo não está certo. Algo não está certo. Claro que você vai ajudar porque é seu familiar, né? Ninguém vai dizer assim, não, mas algo não deu certo. Então, meus amigos, 13 estados tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada. E eu, quando comparei o meu estado de Santa Catarina, que é o estado com menos pessoas dependendo de benefícios sociais, com o Maranhão, que é o estado com mais pessoas dependendo de benefícios sociais, eu fui chamada de xenofóbica por 15 minutos na CNN, por especialistas, que não querem que você saiba desses dados. Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou dando um dado do IBGE. Fui chamada de xenofóbica. Xenofobia é um crime. Eles imputaram a mim um crime. Eu processei e o juiz deu a sentença. Sentença disse que eu sou uma pessoa pública e tenho que aguentar críticas. Só que imputar crime não é crítica. É imputar crime, é calúnia, difamação, enfim. É um crime o que ele fez. E ele disse que eu tenho muitos benefícios, muitas regalias e que eu tenho que aguentar isso. Bom, quem tem regalia nesse país é o Poder Judiciário. É claro que os deputados também têm, mas o Judiciário tem muito mais. Muito mais. Muito mais. E não são cobrados como os deputados são cobrados. Como eu sou cobrada, porque eu sou uma deputada em conexão com a minha base eleitoral. Eu dependo de opinião popular. E eu trabalho para o povo. Pois bem, vou falar aqui quais setores da economia são atingidos, meus amigos, tá bom? 17 setores: confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação e muitos mais aqui. 10 milhões de empregos atingidos.
Isso não é por acaso. Não é só para cobrir o rombo das contas públicas que esse governo tem deixado. É porque eles querem que mais estados da federação fiquem com menos empregos. É um plano isso. Com menos empregos e que mais pessoas, mais pobres, fiquem mais pobres dependendo de benefícios sociais. Porque quando você deixa um povo na miséria, esse povo não consegue pensar. Ele não consegue pensar. E enquanto o povo não consegue pensar, ele não consegue ver que às 2 da manhã a Câmara dos Deputados estava votando esse absurdo contra o regimento. Então eu quero falar uma coisa para vocês. Não existe democracia dentro da Câmara dos Deputados. Assistam às sessões e vejam o que os deputados de oposição, que são mais ou menos 130, passam lá. Ontem a deputada Bia, a deputada Anne Ortiz, a deputada Soraya estavam lá. E hoje de manhã foram atropeladas, sem respeito ao regimento interno. Por quê? A votação é só um teatro. Porque já estava tudo acordado entre o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula, para que assim fosse. 130 deputados. Ah, mas não tem a maioria na Câmara. Não tem. Não tem. Tem 130. Ah, mas vocês só não obedecer e não sei o que lá, não sei o que lá. Para isso, para fazer obstrução, para tudo, precisa ter mais deputados. Precisa não ter aqueles deputados de centro que são sempre governistas. Eu sempre falo que eu estou aprendendo uma coisa, que a esquerda a gente já espera, agora o centro você nunca sabe o que esperar, porque eles sempre querem ficar no governo, não importa o governo que seja, são sempre governistas, né, e lutando por seus próprios interesses. E aqui o centro, não vou citar partidos, porque o centro, a história do Centrão, ele é um estado de espírito, ele não é um partido. Tem gente de partidos considerados de centro que atuam como oposição, e tem gente de partidos como o PL, que atuam como Centrão. Então é um estado de espírito. Se você negocia o seu voto, se você não pensa na população brasileira, naquele que não consegue fazer lobby lá na Câmara dos Deputados, naquele que não tem os seus interesses representados, então você é um deputado de Centrão. Você só pensa na votação naquele momento da ocasião, você não pensa nas consequências das próximas gerações. E você negocia o seu voto. Então, pessoal, o buraco é muito mais embaixo. Nós estamos falando de impeachment, nós estamos falando de anistia. O Centrão obstruiu a nossa votação de anistia na CCJ. Tem presos políticos no Brasil. Mas o que mais importa a esse desgoverno, a esse regime autoritário, é a pauta econômica. E a pauta econômica, eles estão conseguindo votar tudo que eles querem. E uma vez passada toda essa pauta econômica trágica, esse capitalismo de Estado, esse comuno socialismo que estão terminando de implantar, porque já foi implantado há muito tempo, o plano já vem sendo realizado há muito tempo, eles vão ter o controle de todo dinheiro nosso. A reforma tributária foi um passo, agora querem fazer uma PEC, o Lewandowski quer fazer uma PEC da segurança pública para centralizar poder, centralizar as polícias no governo federal, porque a centralização de poder é benéfico para esses planos deles. Então, meus amigos, a gente precisa se informar. Se o povo não souber o que está acontecendo, nós não temos chance alguma. Em Santa Catarina, meu estado, é realmente diferenciado. As pessoas sabem o que está acontecendo. Mas eu fiquei muito triste porque muitos não sabiam nem sequer das consequências da reforma tributária. Então, eu peço a vocês, comunicação, aliás, informação é poder. E eu preciso que vocês fiquem ligados no que está acontecendo. Eu sempre vou fazer de tudo para trazer, mas eu não faço milagre sozinha. Preciso que vocês cobrem outros deputados e sejam coerentes nas pautas que estão acontecendo, vocês saibam o que está acontecendo. Se o povo não souber o que está acontecendo, nós não temos chance alguma, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Olha, a coisa é séria. Eu vou deixar de novo o link para o pessoal assinar aqui a petição que proíbe que exclua a moeda, as cédulas, o dinheiro físico de circulação, mas só que lembrando a vocês têm que assinar e depois verificar o e-mail, porque vai haver um e-mail de confirmação. Gente, acorda.
esse é um dos últimos anos para a gente parar essa ladruagem, esse bandido do Lula. Entendeu? Depois não vai ter mais jeito. Ele vai levar a gente à pobreza. Aí depois, sabe o que vai acontecer? A gente vai se encontrar na fila da esmola, como tem lá em Cuba. A fila que eles dão um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e um pãozinho para você passar a semana toda. Gente, acorda, isso é sério.